TV Nova. Jogo certo. Apoio betnacional.com, a bet dos brasileiros. E Mauricéia, muito mais frango. Jogo certo. Boa tarde, estamos na área ao vivo, Jogo Certo ao vivo na TV Nova, também no YouTube. Muito bom contar com sua conexão, com sua participação. Aqui você tem vez e tem voz. Daqui a pouquinho a gente mostra os detalhes do Santa Cruz que joga hoje no Campeonato Pernambucano. Também a gente vai relembrar um grande atacante do esporte. Você lembra do Hélio Doido? Sabia que o filho dele está jogando o Campeonato Pernambucano? Daqui a pouco a gente vai contar essa história aqui para vocês do Jogo Certo e também tem os detalhes do empate Náutico e Retrô. Não é isso, Fernanda? Cheio de polêmica também. Boa tarde. Cheio de polêmica. Boa tarde, Diego. Boa tarde, torcedor pernambucano. Que honra, que prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos com um convidado super especial, daqui a pouquinho a gente apresenta. Mas como o Diego falou, tem muita coisa aqui para falar sobre esse jogo do Náutico ontem. Um jogo que terminou em empate 1-1, mas com muita polêmica aí. O pessoal, o Clube Náutico, né, reclamando da arbitragem do jogo, reclamando de pênaltis não dados. Será que teve pênalti mesmo? A gente vai saber daqui a pouquinho. A gente vai mostrar, né, Fernanda? Só que aqui no estúdio a gente está recebendo um grande profissional, um cara que fez o maior sucesso agora também, junto a toda a comissão técnica, junto a todo o elenco, na Copa São Paulo dos Juniores, o técnico de Sub-20 do esporte, Suede Lima. Suede, boa tarde. Muito bom te receber aqui e parabéns já por toda essa campanha na Copa São Paulo dos Juniores. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Fernanda. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Como é que está essa repercussão? Ainda conseguiu descansar depois da Copa São Paulo Juniores? Ou ainda muitas entrevistas, muita procura de toda a imprensa e dos torcedores também? Como é que está esse sentimento? Thiago Pavão ainda não me deixou descansar, não. Deixou não, né? Ainda não. Mas assim, é um momento bom, né? É um momento que é da base toda do esporte, né? É uma competição que tem uma magia diferente e fecha um ciclo, né, de atletas aí extremamente capacitados. E aí a gente tá colhendo isso aí tudo aí que aconteceu durante as competições. De que maneira mexe com o teu sentimento isso? Porque às vezes o profissional tem que ser muito frio, tem que ser muito racional, mas fazendo esse balanço da competição, que daqui a pouco a gente vai fazer um balanço bem maior, vai analisar os jogos e também o título do Palmeiras, mas mexe com o teu emocional também, de que maneira mexeu? Então, eu digo que a gente é um facilitador de sonhos, né? Sim. Logicamente não depende só da gente, mas a gente ajuda eles a construir o sonho. E quando a gente vê os atletas galgando seu espaço e chegando na equipe profissional com condição de futuramente servir a equipe profissional, a gente acha que o trabalho foi bem feito, é gratificante e que a gente possa preparar outros aí para chegar no profissional também. Daqui a pouco você vai dizer para a gente, você vai ajudar a gente a partir de agora para saber se esses pênaltis foram pênaltis ou não. É bom ter um técnico aqui para analisar, porque ontem foi dia do jogo, Náutico e Retrô lá no Arruda, o Náutico saiu na frente, depois o Retrô empatou e a gente vai conferir como foi esse empate a partir de agora. Pênalti para o Náutico. Adivinha quem vai para a cobrança? Adivinha quem vai para a cobrança? Souza, voltando a ter uma grande fase. 3 gols já no campeonato. É difícil segurar pênalti de Souza, é difícil a bola parada de Souza. 1-0 para o Náutico no Retrô, o jogo que foi no Arruda. Olha aí a paradinha de Souza, olhou, Capitão Souza, 1-0 para o Náutico. E aos 93 minutos o Retrô empatou. Com o Albano. 1-1. Náutico vem numa sequência muito positiva, de resultados positivos. Continua aí mantendo, né? Apesar desse gol nos acréscimos. E o Retrô que vai ter uma parada dura sábado contra o Sport, já o jogo que passou para as 7 da noite, o Náutico enfrenta o Porto, né? Segunda-feira. Líder contra o vice-líder, os dois com 10 pontos no campeonato, vai ser um jogão, viu? Até pela estrutura dos dois, que os dois times vêm apresentando nesse campeonato. O Retrô aí perdeu a liderança para o Sport ontem, mas conseguiu recuperar, né? Recuperou logo com esse empate com o Náutico pelo saldo de gols. O Retrô tem um saldo de gols maior. E aí vai enfrentar o Sport, que é um time que está muito bem ajustado. É um dos melhores times que a gente está vendo aqui na competição, nesse Pernambucano. A bronca desse jogo foi com alguns lances que o técnico do Náutico, a torcida do Náutico, os jogadores do Náutico reclamaram bastante. Eles acham que foi pênalti. Aliás, reclamam de 2 pênaltis. Mostra aqui pra gente, produção, por favor. É bom que o Suede vai ajudar aqui opinando pra gente. Olha, meu Deus! Foi Você pênalti marcaria ou muito pênalti ou não, pênalti? Suede? Se eu fosse do Náutico, eu queria o pênalti. Eu não queria, não. Mas se você fosse o árbitro, marcaria ou não? Eu acho que foi pênalti. Mas o cara é atropelado. Muito. É o Júlio ali? É o Júlio. É o Júlio.
Tá vivendo uma grande fase também. E o outro aí, ó, bola na mão ou mão na bola. Você marcaria ou não? Vamos ver de novo esse lance, ó. Primeiro, vamos voltar aqui, ó. Eita, atropelou. Você marcaria isso, Éder? Aí eu sim. Marcaria, Fernanda, esse pênalti? Com certeza. Meu Deus do céu. E o Diego Fernando, ele não tava, assim, não tinha nada atrapalhando a visão dele, né? Sim. Então tinha como ele ter visto, observado melhor e dado esse pênalti. Eu não entendi o que foi que ele E ao que ele outro aí, ó, pensou. você marcaria isso, Éder, nesse lance? Esse lance, a gente olhando por trás, né, a gente vê que a bola, pelo menos parece bater no braço do atleta do Retrô. Mas se eu não estou enganado, tem uma questão na regra agora, se bater na manga, Sim. não é mais pênalti, não é isso? Então eu acho que nem o árbitro também estava tão convicto do que ele poderia dar aí. Vamos voltar a esse lance daí que a gente estava falando, ó. Você marcaria pênalti, Fernanda? Eu marcaria, Diego. Esse eu já marcaria, assim, mais na Mais em dúvida, dúvida. mas o primeiro, com certeza, sem sombra de dúvida, era para ele ter dado esse pênalti pro Náutico. O ângulo é propício a marcar o pênalti, né? Isso. Pela forma como ele abre o braço. Vocês sofreram lá na Copinha também com essa ausência do VAR? Demais. Principalmente no último jogo? No jogo contra o Goiás foi determinante, né? Logicamente que a gente, se 2 bolinhas da trave daquela entra, a gente não precisaria do pênalti. Mas assim, que foi pênalti, foi muito pênalti. E no regulamento dizia que era para ter o VAR, né, da competição. E infelizmente a gente foi penalizado, vamos dizer assim. Dá para pensar o futebol sem o VAR hoje? Eu acredito que o VAR veio para contribuir. Porque, um exemplo, uma situação dessa, onde a gente tem toda uma trajetória do atleta, né, de construção de forma de jogar, de vida, de abdicar de muita situação. E a gente vê a Copinha hoje como a maior competição de base, né, do Brasil. E você almejar ali, passar para uma semifinal e quem sabe até chegar numa final e ser penalizado pela não marcação de um pênalti desse, eu acho que o VAR poderia mudar aquela história. A gente está falando dos pênaltis do Náutico, o Dado Cavalcante ficou na bronca com a arbitragem, também ficou na bronca porque, segundo ele, o resultado estava na mão do Náutico, o Náutico deixou escapar nos acréscimos, mas ele destacou a maturidade ao longo da competição e essa evolução do elenco alvirrubro na competição. Eu acredito muito no amadurecimento da nossa equipe. Nós viemos de uma pré-temporada muito boa, que já foi citada várias vezes em entrevistas, eu repito mais uma vez. Mas a gente só toma corpo mesmo, a gente só cria casca com jogos difíceis, contra adversários difíceis, adversários organizados, como é o caso do Retrô. Jogos grandes, com provocação, com condução, inclusive prejudicando a nossa equipe. Eu não tem problema em falar sobre isso, e eu creio que isso amadurece a nossa equipe, isso faz com que a gente amadureça. Eu não posso passar pano em cima de um gol tomado nos acréscimos, onde a gente tinha o resultado nas nossas mãos. Então, é óbvio que isso precisa ser ajustado taticamente, isso precisa ser comentado internamente, mas para mim é muito satisfatório o poder de agressividade que a nossa equipe vem tendo. Hoje, nós precisamos ter uma resiliência muito grande durante o jogo inteiro, né? Eu acho que o Diego não teve uma noite bacana. Tivemos 2 pênaltis a favor no primeiro tempo ainda. Ele não marcou, não sei o porquê. Eu cobrei ele no intervalo, inclusive. Teve que ter o 3º pênalti para ele marcar, que aí também foi claro demais, não tinha nem como refugar numa condição daquela. E com 10 minutos de jogo já tínhamos 3 jogadores amarelados. Acho que o cartão do Galto foi justo. Mas eu não entendo até porque o Júlio foi provocado o jogo todo e ele foi amarelado, ou seja, ele foi tolhido de fazer um jogo que ele costuma fazer, de agressividade, de disputas, e qualquer disputa que ele... Eu fiquei um pouco temeroso. O jogo inteiro eu fiquei um pouco mais tenso, porque o Júlio é um cara muito intenso, e qualquer disputa de bola poderia ser interpretada de outra forma e ele poderia ser expulso. O Galto eu tirei já no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo também pelo mesmo motivo. É um jogador de agressividade, já tinha um cartão amarelo. Eu percebi o Diego apitando muitas faltas no meio e eu visualizei que o pior poderia acontecer. Então, eu acho que isso é um poder de resiliência para todos. Para mim também, como treinador, isso traz evolução. Para os nossos atletas em campo, o Paul jogou o tempo todo com o cara dizendo que ia expulsar. O cara... Ele não pode driblar mais então, ele não pode ir para cima do adversário. Então, assim, eu acho que
ele fez escolhas erradas, o Diego, acabou tolhendo um pouco nossa equipe ficou um pouco amarrada. Vamos deixar claro também a qualidade do nosso adversário. O Retrô é um time muito organizado, um time muito bem treinado, uma equipe que não é à toa que vem fazendo a campanha que vem fazendo. Acho que o jogo foi um jogo muito igual. Eu acho que o Retrô foi melhor que a gente no primeiro tempo. Teve mais chances claras. Mas eu sei também que se a gente faz os gols, ou o gol, pelo menos um pênalti no começo do jogo, talvez mudasse muito à tona a ideia do jogo. Mas em resumo, eu lamento o resultado, porque tínhamos o placar nas nossas mãos, mas no primeiro tempo nós não fomos tão bem, no segundo evoluímos, crescemos, e esse é o tipo de jogo que vai nos dar um pouquinho mais de casca para as próximas partidas difíceis como vamos enfrentar. Um dos destaques do Náutico tem sido o Júlio. Ele foi teu atleta no Náutico, Sueli. Foi. O que é que você já observava? Fala um pouquinho desse período com o Júlio. Você já observava essas qualidades dele? Meu início como treinador foi no futsal, né? E eu tive a oportunidade no Sub-13, no Náutico, de trabalhar com o Júlio. E Júlio sempre demonstrou ser um atleta promissor, né? Se eu não estou enganado, no início do futebol, ele jogava de volante, se eu não estou enganado, e foi mérito até do Dico, que é o treinador do Retrô, que promoveu ele a ser atacante, né? Primeiro de beirada, depois ele começou a jogar mais centralizado. É um atleta muito promissor, um atleta que tem muito potencial, já nos deu muito trabalho aí nos embates. Já se enfrentaram muito? Demais, de sub-17, sub-20. Como é que você pedia a marcação dele? Como é que tem que anular um jogador desse? Ele é um jogador, como até o Dado me fala, né? Ele provoca também, né? É um atleta que dá trabalho aos zagueiros, né? É um atleta de muita força, muita explosão, finaliza bem. Então é um cara que sempre tem que ter um cuidado especial, né? De um marcar e o outro sempre estar na cobertura. Diante da circunstância, Fernanda, esse resultado acabou sendo melhor para o Retrô. Gol nos acréscimos, 93 minutos. O Retrô jogou muito o primeiro tempo, né? Jogou bem o primeiro tempo. Aí acabou tomando o gol. Poderia ter terminado o jogo com essa derrota. Mas aí no finalzinho, nos acréscimos, conseguiu chegar ao empate. Como você falou, foi bom porque dormiu na liderança novamente. Continua líder do campeonato, está próximo do Sport. E vem mostrando também o trabalho que o Laércio vem fazendo, que o próprio Dico vem fazendo no time. E é bom a gente falar sobre o Retrô. Eu gosto de falar do Retrô toda vez que a gente puxa aqui, porque faz muito tempo que o Dico está, né, trabalhando esses meninos. Então, assim, só o fato do time ter, né, claro, com os reforços que contratou para esse ano, mas ter o mesmo treinador ali na equipe que já conhece, isso já ajuda muito. E eu acho que o Retrô ele vem muito forte para buscar aí o título do campeonato, como foi no ano passado, como foi nesses últimos anos em que está competindo. Mas eu acho que esse empate foi providencial, sim. E o Retrô enfrenta, só lembrando, novamente, o Retrô enfrenta o Sport sábado, na Ilha do Retiro, 7 da noite, esse jogo que era 10h30 da manhã, e finalmente mudaram para as 7 da noite. A gente vai acompanhar também, na segunda-feira a gente mostra esses detalhes desse jogo para todo mundo. O Náutico, a gente falou ao longo da semana da tentativa da contratação do Jael, mas solta a foto dele porque ele está contratado. Solta a foto do homem aí na tela, ele faz assim, né, com o braço, olha a foto aí do Jael. O Cruel, já passou pelo Sport, já passou pelo Grêmio, já passou pelo Ceará. O Ceará ele acabou se envolvendo em polêmica de rede social com os torcedores, não teve um número de gols marcados alto, está um ano parado praticamente, o Náutico encontrou essa oportunidade, está contratado, vai reforçar o elenco alvirrubro. Já é um bom jogador, você tem acompanhado o profissional ou é difícil acompanhar com essa... Não, acompanho, mas já é um grande centroavante, é até uma característica bem parecida aí com a do Júlio. Sim. Fernanda, é uma boa contratação para o Náutico? Eu acho uma contratação de risco, porque o Jael está muito tempo parado, né? Um ano sem jogar, então vai ter que vir... se recuperar, vai ter que ter todo o período de adaptação. Eu não sei se o Náutico vai ter. A sorte é que está no começo do campeonato, talvez agora tenha um pouquinho de tempo, né, para adaptar o jogador. Mas é meio que um contrato de risco, mas o Náutico está apostando em todo o currículo dele, que ele já fez no futebol, né, nos clubes que ele passou. E se ele voltar bem, eu acho que ele vai ajudar muito, ainda mais numa Série C, né? O Náutico sai montando os pilares, né, de experiência. Trouxe o Paulo Miranda para a zaga, tem o Souza, tem o Matheus Carvalho, tem o Vitor Ferraz e agora tem o Jael. Então sai montando esses pilares da experiência para suportar e dar uma bagagem até emocional também para essa garotada, para a galera mais jovem que está jogando no time alvirrubro, que vem de uma sequência positiva de resultados. Isso dá uma tranquilidade para essa evolução técnica, para essa evolução tática,
para essa evolução psicológica também, é muito importante trazer essa questão da experiência. Isso se o Jael mostrar esse comprometimento, tiver com essa gana também de se recuperar na carreira, de se recuperar e de mostrar serviço. Acho que o Náutico aposta, faz uma aposta certa. O Náutico tentou o Elton primeiro, que acabou indo para a Ponte Preta, e agora o Náutico acerta a contratação do Jael. E aqui no Jogo Certo a gente vai acompanhando. Pipico chegou, a gente mostrou, o Jael vai chegar e a gente vai mostrar aqui para vocês também. O Pipico no Santa e o Jael no Náutico. E ao longo dos dias aí a gente vai mostrando para vocês essa novidade que com certeza vai agradar a torcida alvirrubra. Só que a gente está recebendo um cara que mandou muito bem na Copa São Paulo de Juniores, que ontem conheceu o campeão. O Palmeiras foi o bicampeão da Copa São Paulo de Juniores. O Palmeiras está ganhando tudo na base. A gente vai conferir como foi essa vitória. O primeiro gol foi do Juan Ribeiro, 1-0 para o Palmeiras, contra o América Mineiro. A América que fez uma grande campanha, daqui a pouco o Suede vai comentar também. Foi um jogo difícil, né? Não foi fácil para o Palmeiras, não. Foi um jogão. Gol também nos acréscimos, o segundo. O América empatou com Renato Marques. O goleiro do Palmeiras aí é do Sport. Daqui a pouco o Suede vai falar sobre isso, o Aranha. E nos acréscimos, aí novamente o pênalti do Renato Marques, do América Mineiro. E nos acréscimos, o Patrick, do Palmeiras, fez o gol da vitória. 2-1 para o Palmeiras em cima do América Mineiro. Primeira pergunta, Sueli, o América Mineiro é uma surpresa ou quem acompanha as divisões de base sabe que o trabalho de lá é diferenciado? Não, o trabalho de lá é diferenciado. Por quê, Sueli? Eles têm que sobreviver, né? Em Minas Gerais você tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. Se você não for criativo, se você não tiver processo para poder desenvolver a tua metodologia, a tua forma de jogar, o teu perfil de atleta, os dois vão engolir o América Mineiro. E assim, principalmente nessa geração, 2003, 2004, 2002, 2003, 2004. Se você fizer aí um levantamento, o ano passado eles foram eles foram semifinalistas também da Copinha, fizeram um Brasileiro Sub-20 muito bom. Esse ano, se eu não estou enganado, eles chegaram às quartas finais do Brasileiro. Então, assim, não é nada ao acaso não, ali é muito trabalho. E o Palmeiras? O Palmeiras, campeão brasileiro e da Copa do Brasil da categoria Sub-20 e bicampeão agora da Copa São Paulo. Merecido esse título pro Palmeiras? Merecido. Palmeiras e Flamengo, para mim, está uma prateleira acima. Hoje, na base, não tem condição de disputar. Né? Em termos de investimento, 10 vezes maior, talvez, do que os investimentos, principalmente dos clubes do Nordeste. Isso. Então, é difícil competir com eles. Se você for ver, não era o time principal do Palmeiras. O time principal do Palmeiras está incorporado ao profissional. Né? Você tem ali uma mistura do segundo com o terceiro time e você vê tanta qualidade. Assim consegue o título. Muita qualidade. Porque no Sub-20, geralmente, você trabalha com 3 atletas por posição. Né? E os 3 atletas deles, na posição, são fora de série. Né? Esse time, Sueli, que está no Palmeiras, esse time profissional, ele tem 7 jogadores da base que atuaram na Copinha no ano passado. E o Abel Ferreira, ele já disse que vai tentar incorporar também esses atletas para o profissional, mostrando, como a gente estava conversando aqui em off, a importância, né, do trabalho de base bem feito, do clube priorizar também esses atletas. E aí eu já vou aproveitar o gancho e perguntar o que é que falta aqui no Nordeste para que os clubes comecem a valorizar mais. A gente estava falando de calendário. Boa. Termina, o Diego tem pergunta sobre isso. Então o que é que falta mais? É mais jogos? É mais investimento do clube? O que é que está faltando? Só um detalhe na sua fala. Há 7 anos atrás, em 2015, eu tive a oportunidade de disputar uma competição chamada Copa Votorantim, que na ocasião era a competição mais importante que tinha no Sub-15. E a gente ficou alojado numa escola, né, junto com o pessoal do Palmeiras. E eu conversando com o pessoal da comissão técnica, eles diziam que o Palmeiras em São Paulo era a 4ª opção. Quando se tinha um talento, aí um exemplo, quem estava levando, seja um empresário, ele ia primeiro no Santos, porque o Santos botava para jogar e tinha aquela questão do menino da Vila. Sim. Depois ele ia no São Paulo e Corinthians, brigando ali. E a quarta opção, se ele não deu certo nos 3, é que ele ia para o Palmeiras. E aí você vê o que é trabalho e o que é investimento. Hoje, o processo é totalmente inverso. O Palmeiras hoje está numa prateleira, São Paulo, que sempre foi, né, um destaque na formação, desceu um pouquinho, já em nível competitivo, já não está igual o Palmeiras e o Flamengo. Tem descido no profissional também. Também, né? E sobre isso, o próprio Hendrick, né, que foi o jogador que foi vendido, o segundo maior jogador, né, a segunda venda mais cara do futebol brasileiro, o pai, quando estava procurando os clubes, ele procurou o Santos, ele procurou o Flamengo, ele procurou os clubes, né, de mais nome, entre aspas. Então, e todos esses clubes, eles queriam o Hendrick, mas disseram assim, não, a gente vai, mas vai dar uma ajuda de custo de passagem. E o Palmeiras pegou, disse, não, ele vai vir para cá, eu vou dar um emprego para o senhor, para o pai do Hendrick. Empregou o pai do Hendrick no clube, deu o alojamento para os dois,
E foi a revelação da Copinha no ano passado, foi a segunda maior venda do futebol brasileiro. Aí, quando você está falando isso, me lembrou dessa história, né? Porque era a quarta opção e hoje em dia o Palmeiras vem crescendo muito e talvez por isso esteja tão bem, né? Também no Gestão, profissional. visão, planejamento, fazejamento. Isso. Não adianta só planejar também, né, Fazer. Sueli? E também tem a questão do investimento. Eles hoje, um exemplo, eles viram o Aranha. Sim. Né? A Aranha deu um destaque na Copa do Brasil Sub-17. Só para contextualizar, Sueli, o goleiro do Palmeiras, o goleiro titular, pertence ao esporte e existe uma possibilidade de venda ao final dessa temporada, não é isso? Isso. Cerca de 2 milhões, pelo que eu estava lendo. E aí, Aranha 2005, ou seja, é Sub-17, era Sub-17. E eles viram um potencial em Aranha, fazem um empréstimo, opção de compra, para eles no investimento é barato, ou seja, eles estão deixando até de formar, eles estão pegando os destaques dos clubes e aglutinando junto dele lá e está fazendo... O trabalho é mais do antigo goleiro, mas do analista que vai para fora do eixo deles. Com um poder aquisitivo bem mais forte, né, na hora de mapeamento. oferecer. É isso. Ele faz esse mapeamento. Aí falando da campanha do esporte, a gente vai acompanhar alguns gols agora, a produção vai soltar pra gente, nessa campanha do esporte. Qual foi o momento mais difícil dessa competição? Então, Tirando o último jogo, antes do último jogo, qual o momento que você disse, quase? a nossa chave era uma chave difícil, né? Sim. Se você for ver os adversários e a condição do campo, cada jogo que foi sendo acontecido, ele estava ficando mais desgastado. Porque em São Paulo tudo estava chovendo muito. Principalmente Cravinhos, né? A série que estava... Isso, em Cravinhos. E aí a gente enfrentou um Volta Redonda, que tinha sido vice-campeão da Copa Rio, né? Perdeu para o Flamengo, a final. A gente enfrentou o Comercial de Ribeirão Preto, que estava mandando os jogos aí em Cravinhos. Ou seja, todo jogo de Ribeirão Era Preto em casa e lotado, a torcida sempre a favor. E a Inter de Limeira, que querendo ou não, ainda tem uma tradiçãozinha, tem uma camisa para poder ser mais competitivo. E aí a gente conseguiu passar, né, dessa primeira fase, a gente tinha o objetivo primeiro de passar de fase e depois passar em primeiro, para evitar um confronto contra o Corinthians. Até sem tomar gols. Sem tomar gols, isso. E aí enfrentamos o Zumbi na fase seguinte. Também, como fosse fazer um levantamento do Zumbi, às vezes a pessoa fala, não, é o Zumbi, é o time fraco. Quando a gente foi ver o Zumbi Foi tinha... segundo do grupo do Corinthians. Segundo do grupo do Corinthians, tinha eliminado a Ferroviária na Araraquara, dentro de casa, né? Foi semifinalista do Campeonato Alagoano, tendo pontuado entre 21 equipes, eles foram os que mais pontuaram. Né? Então não era qualquer adversário. Passamos novamente, né? Um campo cheio de lama, né? Muito na qualidade dos nossos atletas, que não adianta a gente querer dizer que é só treinador, não. A comissão técnica nossa é muito competente, mas tudo só foi possível pela qualidade dos nossos atletas. Parabéns ao Luan e toda a comissão técnica também. Isso, o Luan, o Pingo, o Romero, o Brainer, né? Isaías, o Seba, a galera do dia a dia ali, bastante competente. E é como eu falei, o divisor de águas para mim, para saber onde a gente realmente tinha força, foi o jogo do Corinthians, né? Porque a gente pegou o Corinthians em Araraquara, acho que tinha umas 15 mil pessoas ali fácil, né? A torcida vibrando antes de começar o jogo, já no aquecimento, eles não param de cantar, né? Tivemos ainda a adversidade de estar saindo no placar, perdendo de Atrás. 1-0. E Ou ali, seja, mexe com o emocional isso, também, né? Isso, você perdendo de 1-0. E logo no começo do jogo, acho que antes dos 10 minutos, a gente tomou um gol. E aquela atmosfera toda que estava sendo formada, e você vê esses atletas com a capacidade de assimilar aquilo e entender que a gente também tinha trabalhado isso também na pré-eleção, porque você sabia que a qualquer momento você jogar com o Corinthians, você pode sair perdendo, né? Que no momento que eles fizessem o gol, o jogo não acabava, né? Poderia se construir um resultado se a gente não abrisse mão das nossas convicções. Eles até disseram isso nas entrevistas também. Se a gente não abrir mão das convicções, não abrir mão da nossa forma de jogar, da nossa forma de atacar, de defender. E graças a Deus, a maturidade deles, os laços competitivos que eles já tinham, a gente começou a envolver o Corinthians, foi dominante no jogo e fez tivemos o placar favorável 2-1. Aí a partir daí eu disse, não, agora eu acho que dá pra gente brigar em cima, né? Sim. Porque foi uma vitória que mexeu muito com a gente. E aí, você acha que poderia ter ido mais longe? Com certeza, com certeza. Foi o detalhe os desfalques, foi o peso dos desfalques no último jogo ou não? Não, eu acredito que não. Logicamente que perdemos atletas extremamente importantes, né? E maduros, atletas que vinham jogando, tinham mais minutagem na competição. Sim. Mas se você for ver pelo que a gente produziu no jogo contra o Goiás, que foi o jogo da derrota... Jogou muito mesmo. Acho que a arbitragem também prejudicou, né? A gente acha que vocês reclamaram um pouco da arbitragem, viu, na hora do jogo lá. A gente acha que os jogadores reclamaram um pouco. Foi, a gente até no pênalti, né? Gente comentou isso aqui, Sueli, no programa. A gente achou que podia ter pressionado mais. Podia ter pressionado um pouquinho mais. Eu vou te ser sincero, eu acho que a arbitragem ela era ruim para os dois times. Tinha momentos que o atleta... Não foi má intenção, então? Não, foi erro técnico? Não, eu acho que não foi má intenção.
existia um confronto muito forte, né, do nosso zagueiro no atacante do Goiás, que era falta clara, e ela não dava, ela deixava seguir o jogo. Para os dois lados, então. Para os dois lados. Mas aí talvez seja uma questão de interpretação, né? Mas assim, o pênalti não tem como interpretar aquilo ali. Aquilo ali foi pênalti. Ela foi bem claro. E por que faltou reclamação mais do jogador? Talvez se tivesse reclamado mais. Mas ela não ia dar, não voltava mais não. Como estava sem VAR, não tinha como... E assim, o jogo todo foi muito barulhento, foi muita zoada dos dois bancos. Como eu estou dizendo, que ela era, infelizmente, tinha um desempenho abaixo do padrão de São Paulo. E o jogo era muito zoado e ela não estava nem aí. Então, assim, quando teve a mão ali, independente de reclamação, ela não ia dar. Ela alegou que estava muito pouco próximo e o rapaz não tem condição de ter tirado o braço. E não estava. Quando você vê o lance, ela está de frente, ela viu tudo. Ela não deu porque ela achou que não deveria ser pena. Daqui a pouco você fala dos próximos desafios do teu time, o que é que o Sport está planejando dentro do Brasil e fora do Brasil. Eu acho que tem pergunta agora para você, Suede. Solta a pergunta, produção. Fala, meus amigos do Jogo Certo, um abraço para o meu amigo Diego Pérez, um abraço para Fernanda Durão e, em especial, um abraço aqui para o Suede, que conseguiu fazer uma campanha sensacional. Parabéns aí pelo teu trabalho. E eu quero te fazer uma pergunta, cara. O Sport, ele divulgou ontem que o Sub-20 vai disputar ali 2 campeonatos internacionais. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre esses campeonatos. O que é que representa isso, essa conquista para o Sport? E qual é, na tua visão aí, o grande ganho que essa base ela vai ganhar com essa experiência internacional? Um abraço para você. Um abraço ao grande Luna, do canal do Luna. Todo mundo confere lá no YouTube, o canal que está bombando. Obrigado, Luna, pela pergunta. Com você, Suede. Obrigado pela pergunta, Luna. Então, eu acho que é um momento que engrandece a todo mundo, né? Esporte enquanto instituição, pelo fato de internacionalizar a marca, né? Tá indo para a Europa. Eu não recordo se já existia um esporte. Eu sei que enquanto eu estou no esporte, teve uma oportunidade nos Estados Unidos, mas na Europa não. É a oportunidade de expor, né, a sua mercadoria enquanto negócio. Em março, é isso? Em março. Certo. Essa competição em março é na Itália e em novembro é em Algarve, Portugal. Nós, enquanto comissão técnica, a possibilidade de você interagir com outros tipos de futebol que existem, né, e procurar entender da forma como eles pensam o jogo. E principalmente os atletas, que eu acho que vão ser os grandes beneficiados, né? A questão de você vivenciar nova cultura, novos costumes. Experiências de viagem. Idiomas, de você tentar interagir sem saber o que o cara está falando ali. Além da maturidade competitiva que vai dar, né? Você disputar uma competição que talvez, eu não sei ainda quem são as equipes que estão, mas aquelas grandes potências que existem na Itália e ter a possibilidade de você estar trocando, medindo força com... Me permita, só complementar, não é só o esporte, né? E os atletas, né? A comissão técnica. O futebol pernambucano como um todo ganha, né? Um clube daqui do estado ir participar de uma competição. O nome Pernambuco cresce também. O nome Pernambuco. Suede, daqui a pouco tem mais perguntas para você, porque agora a gente vai relembrar aqui um grande ídolo que passou pelo esporte na década de 90. Solta a foto aqui, produção. Você lembra do Hélio Doido? Era assim que a torcida do esporte chamava. Mostra a foto aqui pra gente. Olha o Hélio Doido aí. Marcou época no esporte, década de 90. Tem mais foto dele, por favor? Mostra a foto dele. Tem um menininho no braço. Você tá vendo esse galeguinho aí no braço do Hélio? Isso é o filho dele. Esse aí que está no colo dele. É o filho dele chamado Bernardo. O Bernardo que marcou, teve uma grande fase também no Vasco, meia, está disputando o campeonato pernambucano. Bernardo teve uma grande fase no Vasco, também já jogou no Cruzeiro, em outras equipes do futebol brasileiro, se destacou, passou por alguns problemas pessoais, mas agora está disputando o campeonato pernambucano pelo Maguari e a gente bateu um papo muito especial com o Bernardo. Bernardo, o que é que representa esse teu momento aqui no Maguari? É um momento de felicidade, né, Diego? É um desafio. Eu estava um pouco longe, assim, de um campeonato, né? Diferente, onde você pode aparecer para jogar contra time grande. E eu resolvi escolher, aceitei esse desafio, onde eu tenho certeza que esse ano vai me dar muita coisa boa. O Nilson te elogiou muito, né? Ele está esperando o momento de te colocar já como titular. Falou que você é um grande reforço para o Maguari nessa temporada. Onde o Bernardo quer chegar? Cara, esse elogio me deixa muito feliz, me deixa muito motivado, sabendo que as pessoas ainda acreditam no meu trabalho, acreditam no meu potencial. E isso me deixa muito motivado, né? Cara, eu tenho um sonho ainda, tenho um desejo de voltar aparecer,
voltar a fazer gol, aparecer na televisão como antigamente. Dar uma alegria para o meu pai também, um velho conhecido aqui de Pernambuco, o Elião, ídolo da torcida do esporte. Então ele é o desejo dele também, né? Ele cobra muito de mim, né? Tô uns anos aí longe, isso deixa até emocionado, porque a gente sente que a família está sempre presente na nossa vida, então é um desejo do meu coração, um desejo também da minha família. O Hélio foi ídolo no esporte, principalmente na década de 90, eles chamavam de Hélio doido. E a gente vai mostrar aí algumas fotos suas com ele, entrando em campo, com a camisa do esporte. O que é que você lembra dessa época ou você teve que relembrar isso, estudar isso depois? Cara, lembro um pouco, eu não lembro tanto, né? Porque tinha 2 anos, então a gente tinha antigamente aquelas fitas e via pelo videocassete. E você assistiu depois? A gente assistia, eu, minhas irmãs, minha mãe, a gente tinha a imagem num prédio lá, onde meu pai reunia com a família, do Moura, né? São muito amigos os dois. Eles mantêm contato até hoje ainda? Mantém contato. E então a gente reunia, ela tinha umas imagens nossas na piscina brincando, meu pai brincando comigo, com a minha irmã. E cara, não tem nem o que falar, né? É uma alegria em ter uma referência em casa. Quais as maiores qualidades dele como atacante? Pelo que você vê ou pelo que você lê sobre? Que a torcida do esporte idolatra ele até hoje. Cara, como centroavante, né? Matador, fazia bastante gol, brigava bastante, raçudo, não tinha bola perdida. E também tinha uma qualidade de bater, tinha facilidade de estar com a esquerda, com a direita. Então acho que eu aprendi um pouco com ele também, então é uma referência para mim. Teu pai, nos momentos que você enfrentou de mais dificuldade, te ajudou muito, te serviu de pilar. Qual a tua grande lição? Eu vi um podcast que você participou recentemente, você chegou até a se emocionar. Qual a grande lição? Aí o Bernardo, que o Maguari do Bernardo joga hoje contra o Petrolina, lá em Bonito, 6h30 da noite. Obrigado pela entrevista, Bernardo. Um trechinho aqui que a gente mostrou para vocês. E claro, que a gente entrou em contato com o Hélio, o pai do Bernardo, Hélio Doido, aqui no Jogo Certo. Amigos do Jogo Certo. Aqui quem fala é o Hélio, ex-atacante do esporte na década de 90, 91, 92 e 93, sendo que 91 e 92 fomos bicampeões pernambucanos, né, jogando muito bem, com muita luta, com muita garra. Isso foi importante para nós conquistarmos esse bicampeonato. Então, o esporte foi um clube que me abriu as portas, foi me buscar no Fluminense em 91, onde eu não estava sendo aproveitado lá no clube. Então, o presidente do esporte foi me buscar, me contratar, né? E onde, graças a Deus, eu tive uma passagem muito boa, um ano muito bom, né? Fiz um campeonato brasileiro. Não fomos tão bem no campeonato brasileiro esse ano 91, mas conseguimos sair do rebaixamento, que foi mais importante acima de tudo. Mas no campeonato pernambucano, sim, fizemos um campeonato muito bom, né? O time estava bem entrosado, eu e o Moura no ataque, fazendo vários gols. O time todo do esporte era um time aguerrido, sempre buscando a vitória. Às vezes tropeçávamos em alguns jogos, mas a gente sempre correu atrás sempre das vitórias. Então, aí o que o esporte significa para mim? O esporte foi o clube que me abriu as portas, né? Me deu toda a assistência para mim, para minha família. Isso foi importante para mim poder desempenhar o melhor do meu futebol. E graças a Deus eu consegui isso, onde eu me tornei um ídolo aí do clube. Isso para mim foi muito importante, a torcida sempre manda vídeos para mim dos jogos que foi feito, né? Com as grandes vitórias, com as grandes conquistas, né? Isso que foi importante. Eu fico muito feliz de ter vestido essa camisa, onde eu errei o máximo do possível, graças a Deus. E foi assim, né? Uma passagem muito boa mesmo. Inclusive tenho uma filha hoje com 29 anos, pernambucana, nasceu aí em Recife. E vamos levando a vida agora, certo? Agora, fico feliz até que o Bernardo tenha ido para disputar esse campeonato pernambucano aí, né? Eu espero que ele consiga, não só ele, mas a equipe e os jogadores consiga ter sucesso, né, com vitórias agora que precisa, né? Estão precisando isso. Eu espero que ele se dê bem aí, para que possa logo, né, fazer um campeonato bacana aí, fazendo gols e ajudar a equipe do Maguari buscar um
uma melhor colocação, né? Para poder chegar nas cabeças aí junto com os outros clubes, né? Obrigado, Hélio, grande ídolo da torcida do esporte na década de 90. Obrigado pela atenção, pelo respeito. Obrigado ao Bernardo também, um grande jogador. Espero que você se recupere pessoalmente e profissionalmente, que o Campeonato Pernambucano sirva de grandes portas abertas para você. Muito obrigado por essa tabelinha tão especial aqui com o Jogo Certo e com o PFC também lá no YouTube. Muito obrigado pela atenção, pelo respeito e por esse depoimento. É bom a gente relembrar esses ídolos, né, Fernanda? Isso. A torcida do esporte lembra, né? O Hélio, quando ele era muito entusiasta, quando ele fazia o gol, ele comemorava de uma forma muito entusiasmada. Eu estava até comentando aqui em off para o Suede que quando ele participava, né? Quando ele atuava pelo esporte, eu só tinha 3 anos de idade, então eu não acompanhei, não lembro, né? Só de reportagem. Eu comecei a ir para estádio com meu pai, meus tios, tanto o Ilha, Arruda e os aflitos. Eu era muito novinha, mas já tinha 7 anos de idade, então já conseguia ver alguma coisa. Eu era da muito tua época, nova. Suede? Rapaz, eu tinha uns 11 anos ali. Ele marcou um período aqui, o Bernardo falou também, é uma referência e que bom que o Bernardo está tentando voltar, tentando mostrar sorte ao talento, Bernardo, dedicação. Né? Bernardo que tem passagens pelo Vasco, né, pelo futebol brasileiro, desejar sorte aqui no Maguari e é como o Hélio falou, né, que possa abrir portas para ele, tanto aqui no futebol pernambucano quanto fora também, que ele se recupere logo para poder entrar em campo e começar a jogar. Alô, Nilson, técnico do Maguari, bota o homem de titular, rapaz, bota logo o homem de titular. A gente acompanha hoje Maguari contra o Petrolina, quase que eu esqueci aqui, 6h30 da noite, lá em Bonito, no Arthur Tavares, e a gente mostra os gols dessa partida. Bota o homem de titular, Nilson. Nem o Maguari nem o Petrolina venceram ainda na competição, né? Então precisando, vamos ver hoje. Um abraço pro Nilson, pro Memo, pro Chapa, toda a tropa do Maguari, que recebeu a gente tão bem, o Zé Eduardo e toda a comissão técnica, todo o staff também. Agora, a bola não para, tem mais pergunta pro nosso convidado. Professor Suede, Will Thiago do canal Monte Sport Show. Primeiramente, queria parabenizar o senhor pelo belo trabalho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas pensando a médio e longo prazo, qual será o próximo passo do professor Suede? Continua na base ou pensa em assumir algum time aí profissional? Obrigado, Will Thiago, do Monte Sport Show, pela participação. Recentemente ele estava aqui no programa também. Um abraço a toda a tropa. E é isso. Pergunta simples, fácil, direto. O Thiago Pavão chega a estar ali de olho. Obrigado, Will, pela pergunta. Então, gente, nós temos aspirações profissionais, né? A gente quer evoluir no meio do futebol. Em qualquer profissão. Isso, em qualquer profissão. Mas assim, eu sou muito pé no chão, né? Como eu sempre tenho dito, eu espero o tempo de Deus, né? Eu procuro ser o melhor profissional possível onde quer que eu esteja. Ser melhor a cada dia. Melhor a cada dia, independente de categoria, independente de clube, eu quero ser o melhor profissional. E aí quando o Papai do Céu achar que deve ser o caminho de fazer a transição da base profissional, vai ser feito. Aproveitando eu vou dizer logo aqui, que a gente não pipoca. A Fernanda, colocou no profissional dia desse aqui no programa, viu? Quem foi que tirou onda contigo, Fernanda? Disse, você está querendo derrubar... Quem foi? Eu não lembro algum agora, convidado? Mas eu coloquei... Kelvin Maciel, jornalista, disse assim, rapaz, Fernanda está querendo derrubar o técnico, está querendo escalar o Suede no profissional já. Suede, mas assim, aproveitando, né, a gente vê que acontece muito, principalmente aqui no futebol do Nordeste, futebol aqui em Pernambuco, as contratações de técnicos sempre são, né, ex-técnicos que já passaram, a gente não vê muito técnico da base assumir o time principal. A formação dos técnicos, a gente não vê. Sente falta disso aqui? Você como profissional, difícil para me responder. Não, eu acredito assim, eu acho que o Pernambuco, e aí eu vou abranger não só o esporte, Pernambuco está repleto de bons profissionais em todo segmento de uma comissão técnica. Tem uma geração muito forte. Nós temos bons treinadores, nós temos bons preparadores físicos, nós temos bons preparadores de goleiros. Analistas de desempenho. Analista de desempenho com uma função nova, né? E nós temos aqui bons profissionais. No esporte, principalmente, eu acredito que todos os que eu tenho a possibilidade de trabalhar e aqueles que estão nas categorias menores também têm condição. Eu acho que falta, talvez, Fernanda, uma cultura do clube não formar só atletas, sim também profissionais. Né? Falou muito disso aqui, né, Fernanda, esses dias. Eu acho que depende muito da gestão, da forma como a gestão quer lidar. Você, fatalmente, você promover um atleta, uma comissão técnica da base para o profissional,
Aquele atleta que está subindo, que eu principalmente, eu sou um cara que eu fui formado dentro do esporte como treinador. Saí do sub-13, tive a oportunidade de bater no sub-23. Então a gente conhece o dia a dia do esporte, a gente conhece o DNA atletas, do esporte, a gente foi formado com aquilo ali. Isso. Da mesma forma acontece com as outras profissões, nos outros segmentos. Sim. Então, assim, se um dia o profissional achar que deve usar alguém da base, esses profissionais com certeza deram conta do recado. Estão preparados, sem sombra de dúvida. Daqui a pouco a gente tem mais pergunta leve, feito essa do Fernando, feito essa do Will para você, porque agora se liga na novidade que eu trouxe para você. Quer investir com muito mais rapidez, facilidade e segurança? Então vem conhecer a jogodeouro.bet. Aqui nós temos o melhor dos esportes e do cassino, com saque imediato via Pix, com as melhores cotações do mercado. Tem que respeitar, viu? Tem que respeitar. Acesse agora mesmo www.jogodeouro.bet e vem ser feliz. Jogodeouro.bet. Aqui a sua paixão vale ouro e a gente vai conferir um VT especial. Jogodeouro.bet, aqui a sua paixão vale ouro. Um abraço para o Binho, para o Thales, para o Felipe, para toda a família Jogo de Ouro. Obrigado por essa parceria tão importante aqui no Jogo Certo. Parabéns a todos pelo trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta, fica ligado. Passando aqui para lhe convidar a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde, aqui na Nova Nordeste, a nossa Tarde Legal. Aqui você curte as melhores e maiores atrações da nossa cena musical. Também recorda com o Túnel do Tempo. E tem sempre para você curtir um clipe legal. É de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde. Se ligue nessa nossa Tarde. Apoio Produtos de Limpeza Igual. Essa novidade é para você que ama bolo de rolo. A Fino Nordeste, maior fabricante de bolo de rolo do Nordeste, inaugurou uma unidade em João Pessoa, no Shopping Mag. São mais de 100 diferentes tipos. Tem bolo de rolo de noiva, barra de chocolate com recheio de bolo de rolo e muito mais. Venha se deliciar no novo quiosque da Fino Nordeste no Shopping Mag. Informações, acesse www.finonordeste.com.br. Conheça a Central e Praça da Picanha Buffet, com diversas opções, grande variedade de carnes, espaço amplo e arejado com todo o conforto para você e sua família. Rua Inácio Galvão dos Santos, 290, Encruzilhada, no Recife. Mais informações, 81 3427 2646. Visite o nosso Instagram, @Central da Picanha Recife. Ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão em nome sujo? Não consegue pagar as parcelas do seu veículo, cartões de crédito, empréstimo ou cheque especial? Fica tranquilo! A Invicta Assessoria tem a solução perfeita para você. Reduzimos em até 80% o valor da sua dívida, limpamos o seu nome e aumentamos o seu score. Tá esperando o quê? Ligue agora ou mande um WhatsApp para 81-3201-9176 e fale com um dos nossos consultores. Invicta Assessoria, a solução perfeita para suas dívidas. Alice é uma moça comedida. Para ela, menos é mais. Mas experimenta dizer para ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja todinha, com preços irresistíveis. Alice? Ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz. A loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que a Alice leve tudo. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. E de novo, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Domingo
No churrasco, verão tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno é só escolher. Linguiça Mauricéia. Deliciosa como tem que ser, irresistível vem pra você. Diz pra manhã que pode trazer, todo mundo vai querer. Linguiça Mauricéia. É gostosa demais. Linguiça Mauricéia. Eita manhã, pense na linguiça gostosa. Linguiças Mauricéia, mista, frango e petisco. TV Nova. Voltamos falando um pouquinho de um esporte diferente agora, da vela, porque Recife vai receber uma grande regata de volta ao mundo. Pedi para a produção mostrar umas imagens da Globe 40, está chegando ao Recife, um pedaço de janeiro, um pouquinho de fevereiro. Uma regata muito importante, regata de volta ao mundo, Globe 40. Terá uma etapa no Recife a partir do dia 29. Pernambuco é a única parada do Brasil. São 8 dias aí entre janeiro e o início de fevereiro. E a gente também vai tentar mostrar detalhes dessa regata tão importante, não só para o esporte, mas para o turismo. O mundo todo vai ficar de olho na nossa cidade, o mundo todo vai ficar de olho no nosso estado. E é muito legal também a gente trazer essas novidades. Um abraço a todos que fazem, Yannick, presidente da Federação de Vela de Pernambuco, todos que fazem a Federação Pernambucana de Vela, todos que fazem o Cabanga. Parabéns aí por atrair essa competição tão importante, essa regata tão importante, não só para o esporte, mas para o turismo e para o lazer. E muitas embarcações, e tudo isso significa movimentar o turismo, movimentar a economia. A gente acompanha de perto. O esporte pernambucano, né? O esporte pernambucano como um todo, não só o futebol. Então, se você que está em casa assistindo ao programa, participa de alguma competição, é diretor, tem sugestões de pauta, pode mandar para cá, que aqui a gente não fala só sobre futebol, tá? A gente está falando um pouquinho sobre tudo, porque eu sei que o torcedor sente falta, né, Diego? Ontem você falou do vôlei, não foi, Fernanda? Ontem a gente falou do vôlei, da Superliga de Vôlei, que vai acontecer aqui no Recife. E a gente vai falando, tem matéria gravada com automobilismo, então tá muito legal. Podem mandar suas sugestões de pauta, que a gente tá por aqui. Agora, e o torcedor, Fernanda, como é que faz para participar? Chegou mensagem, viu? Já inclusive chegou até pro Suede, daqui a pouco a gente vai fazer uma pergunta para ele. DDD 81996479357, DDD 81996479357. Agora eu tô aqui com o celular, porque eu tô com uma notícia que saiu agora, Diego, que o Felipe Alves, que passou pelas categorias de base do Santa Cruz, ele foi anunciado como novo técnico do Belo Jardim. Calango que não está muito bem, né? Na zona de rebaixamento aí, não venceu nenhum jogo, mas aí já trocou de técnico. Então, boa sorte para o Felipe Alves. Boa sorte, sucesso ao Felipe. Né? Mas veja como sempre só aparece quando o cenário é de dificuldade, né? O cenário está muito ruim, aí vai na necessidade e chama alguém que trabalha na base, na pressão, né? Tem mensagens aí, Fernanda, pra gente? Tem, deixa eu ler aqui. O Augusto do Janga está mandando uma pergunta. Deixa eu ler logo aqui. Vitória de Santo Antão, um abraço para todo mundo de Vitória, que fica sempre ligadinho para cá. O Leandro, lá de Vitória, está dizendo que adora o programa. Obrigado, sucesso, Leandro. E para cima deles, esporte. Rubro-negro, viu? Obrigado, Leandro. O Augusto do Janga está mandando aqui. Aí ele pergunta se é verdade que o Juan Xavier, olha a pergunta, se é verdade que o Juan Xavier ele pode ser vendido a qualquer momento. Está tendo já alguma negociação em torno do jogador? E eu soube também que ele tem dupla nacionalidade que poderia ir para as divisões de base da seleção de Portugal. Isso procede também, senhor? Eu não estou sabendo de nada disso. Eu vi também essa matéria na imprensa da dupla nacionalidade da seleção de Portugal. Não sei de confirmar vocês. E nem essa questão também da venda, não. Não está sabendo, não. Mas é um grande jogador. Um grande jogador. Quais as maiores características dele, as melhores? Ele é um meia clássico, né? Aquele meia de canhotinho, né? Que trata bem a bola. É um cara que hoje está sendo mais impactante para o jogo, porque a gente tentou convencê-lo a não estar indo buscar a bola no pé do zagueiro, do volante, localizar ele melhor naquela zona posicionamento ali, entre linhas, para que ele possa receber a bola e com a qualidade que ele tem, ele deve ter um potencial maior de assistência e até de finalização. Fez gol em copinha, finalizou bola na trave. A gente até brincou, né? Tá fazendo um rigorzinho agora, né? Um clube que sempre formou muitos jogadores, né, na base, que está de volta aí à primeira divisão do Pernambuco, é o Porto. E o Porto está vivendo um grande momento também no Campeonato Pernambucano. Ontem teve jogo, o Porto acabou empatando em 1-1 contra o Afogados. A gente vai conferir os gols agora. Solta aqui, produção, por favor. O Afogados saiu na frente aos quase 33 segundos. O gol mais rápido até agora do campeonato com Ebert. 32, finalzinho de 32 para 33. No sofá para assistir o jogo, né, Diego? Mas se meu time toma um gol com 33 segundos, se eu sou técnico, meu Deus. E aí, o Porto empatou com o Rafael. 1-1. O jogo foi em Caruaru.
Porto aí que está se recuperando, sempre revelou muitos talentos. É muito legal a gente mostrar o Porto na primeira divisão. Um abraço para todo mundo de Caruaru, né, Fernanda, que está sempre ligado aqui. Um abraço, pessoal de Caruaru, ligadinho aqui no programa. E tem uma mensagem aqui, outra mensagem para o Suede. Igor Cisneiros, conhece? Ele está dizendo para mandar um abraço para você, grande treinador aqui de Pernambuco. Aí ele está dizendo aqui, meu apelido é Porronto, viu, Fernanda? Tá certo, Porronto. Obrigado, tá parabenizando Igor. o programa. Diz que o Um André abraço. também estava querendo um abraço, é isso, Pavão? O André também. Um abraço, André. Tá ligado aqui no Jogo Certo. Pessoal, todo mundo... Tem tempo para ler mais mensagem? Tem, Vamos ler embora, aqui. rapaz. O Djavan Lucas, que está assistindo a gente de Paulista. Um abraço Um pra abraço, todo mundo. Djavan. Paulista. Suede, excelente treinador, fez um grande diferencial após a saída do ex-treinador do Sub-20. Parabéns pelo esporte e tudo. Foi o Djavan. Djavan, tá assistindo Um abraço, a gente de Djavan. Paulista. Um abraço para todo mundo de Paulista. Responde Tá aqui ele aí, pertinho, Suede. viu? Obrigado, Javan. É muito massa essa tabelinha, só que tem mais perguntas aqui para o Suede e a galera tá fazendo cada pergunta, a assessoria de imprensa tá ali, ó, de olho. Mais perguntas para o Suede aqui. Pessoal da TV Nova, que está falando aqui é Monte, boa tarde. Diego Pérez, boa tarde também. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Suede. Professor Suede, esse intercâmbio agora para a Europa, isso fortalece tanto os jogadores com conhecimento tático e técnico, quanto a comissão técnica? Valeu, pessoal. Valeu, Monte. Obrigado pela tabelinha, obrigado pela participação. A gente também está sempre acompanhando o trabalho de vocês. Suede. Obrigado, Monte, pela pergunta. Monte é uma figuraça. Então, como a gente já tinha falado antes, né? É uma oportunidade grande para a gente, enquanto comissão técnica, e que a gente trocar ideias a respeito do jogo propriamente dito, né? São culturas diferentes. E eu acho que o maior beneficiado disso tudo é o atleta, né? É o atleta porque dentro daqueles pilares que a gente acredita que a formação tem que estar inserida, a competição de alto nível ela tem que estar presente, né? E como a gente hoje não está disputando os brasileiros e a gestão correu atrás de dar esse nível de competição para os nossos atletas, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para a gente desfrutar lá do jogo e voltar atletas mais evoluídos. Que massa. Alô, esporte, leva a comunicação para essas competições, para mandar material aqui para todo mundo, é muito importante. Parabenizar Thiago Pavão e toda a equipe da assessoria de imprensa das divisões de base. Uma ajudante, viu? Eu quero ir para a Itália, né? Eu quero ir, vamos embora. Olha, tem uma mensagem, Paulista em Pedro assistindo a gente. Boa. Essa eu tenho que ler também. O Elinaldo Rodrigues, um abraço pro pessoal de Jaboatão também mandando mensagem aqui. Eu vou ler tudinho aqui. Vai. Aí ele tá dizendo aqui pro Suede, né? Boa tarde a todos, melhor programa esportivo de Pernambuco. Obrigado. O Suede merece ser auxiliar do profissional. Que ótimas campanhas. Olha, já tá Olha o querendo pessoal se escalar, viu? Mensagem? Elinaldo. Manda E um aí, recado para ele aí, Suede. Elinaldo, obrigado pelo apoio, mas hoje a comissão técnica do profissional do esporte está bem servida de grandes profissionais. Né? Boa, boa saiu saída. saiu bem. Falando nisso, sábado perguntaram ao Enderson Moreira que a torcida está pegando no pé para escalar os jogadores da base, né? E todo mundo esperava que contra o Belo Jardim ele fizesse essa escalação, pelo menos alguns jogadores da base. E aí, o Enderson respondeu o seguinte. Primeiro, vocês têm que entender que são competições completamente diferentes. Copa São Paulo e profissional, uma distância enorme. O que vocês veem lá não é o que vocês vão ver aqui. E vocês podem trazer uma responsabilidade muito melhor a gente colocar um menino aqui com 20 minutos, ele não conseguir produzir aquilo que ele pode e daqui a pouco nós vamos matar a possibilidade de ter um jogador promissor. Porque nós temos que ter muita responsabilidade. É uma arte lançar jogador. Eu falo assim, é uma arte. Não é jogar e descartar, jogar e descartar. Quantos jogadores eram prováveis talentos aqui dentro do esporte foram queimados tão rapidamente que não puderam jogar mais aqui? Porque a gente tem que ter muita responsabilidade. São competições completamente diferentes. Vamos lembrar que tem 5 jogadores que já estavam com a gente, que nós cedemos para o Sub-20. Né? Nós até tivemos uma coisa muito que nos prejudicou muito, porque nós ficamos com um grupo extremamente reduzido. Nós somos, todos os nossos jogos aqui, todos os jogadores foram convocados. Não ficou ninguém de fora. Hoje, essa convocação, o Igor ficou de fora. Essa. Mas nas demais, todos que tinham condição foram convocados. Então, assim, a gente abriu mão porque a gente achou que fosse interessante para esses meninos participarem da Copa São Paulo, que a visibilidade foi muito boa. A gente fica muito feliz pela dedicação deles, pelos jogos que eles fizeram, por tudo que eles produziram. Todo o reconhecimento é maravilhoso. Eu sou treinador de base, eu fui treinador de base durante muito tempo, né? Campeão de Copa São Paulo. E os jogadores que foram campeões comigo, 2, 3 conseguiram
no momento, ter algum espaço no profissional. Os outros todos tiveram que, às vezes, esperar um pouquinho, maturar um pouquinho mais, para depois ganhar essa oportunidade. Alguns até em outros clubes, não no Cruzeiro, que era o caso. Então, a gente tem o maior carinho com esses meninos. Esses meninos já estavam, alguns deles já estavam com a gente. A gente deve trazer mais alguns para poderem participar dessa preparação, né, com muita tranquilidade. Eu tenho certeza que eles vão ter a oportunidade quando eles estiverem mais prontos, para poderem participar. Suede, quantos dos teus jogadores em percentual está preparado, está apto para jogar no profissional, na tua visão, dessa geração, desse time da Copinha? Então, a gente sabe que toda mudança de categoria existe um espaço para uma adaptação. Né? E do física, técnica e emocional também. Isso, principalmente emocional. E eu acho que a grande diferença no profissional de quem vem da base é justamente o emocional, né? Porque se ele está no profissional, ele tem uma capacidade técnica boa, ele tem uma capacidade tática e uma capacidade física. Mas ali no profissional ele pode realmente desequilibrar um pouco. Por isso que eu também concordo demais com o que o professor antes fala, né? E ele, mais do que ninguém, sabe, que já passou pela base, já foi profissional, já revelou vários atletas. Foi bicampeão da Copa São Paulo. Isso, bicampeão da Copa São Paulo. Então, é preciso ter calma, é preciso enxergar o atleta da base que está assumindo como uma opção e não como uma solução, né? O fato deles já estarem no grupo do profissional já é uma coisa boa, né? Você está treinando ali com aqueles caras que estão representando a equipe profissional e aí quando tiver uma oportunidade, um ou outro vão se destacar mais, o professor com certeza vai lançar. Quem é a maior surpresa da Copa São Paulo Juniores do teu time para você? Todo mundo já conhecia alguns, mas assim, quem foi a grande revelação para você? Eu acho que de todos os jogos, quem fez para mim um grande jogo, eu poderia citar vários, né? Sim. Mas para mim assim, o diferencial foi o Fábio. Foi o Fábio. O volante, número 5. Sim. É um atleta, regularidade? Regularidade, é um atleta extremamente capacitado tecnicamente, taticamente, ele é o treinador dentro do campo, ele joga falando a linguagem do que a gente usa para ele, né? Ele já antevê a jogada, dizendo o que é que pode ser feito, isso em comunicação com os atletas. Da parte técnica, é um cara extremamente capacitado, né? Joga em várias funções, ele foi até uma surpresa. Versátil. Versátil. Ele, durante o jogo contra o Goiás, eu botei ele de camisa 10, na posição, só para você ter uma ideia da altura. Ele foi jogar de camisa 10, ele é 5, né? Foi jogar de camisa 10 e ele começou a criar situações de gol também pra gente. Então, foi um cara que manteve a regularidade, é um cara que muito responsável em relação ao entendimento do jogo e eu acho que bato aí o martelo para ser o grande destaque. Parabéns ao Fábio, ótimo depoimento do técnico, grava isso, corta no YouTube, posta no Instagram, que isso aí dá uma moral danada. Só que hoje tem jogo também do Campeonato Pernambucano. A gente falou do jogo do Maguari, quem joga hoje é o Santa Cruz contra o Caruaru City. Santa Cruz que ainda não venceu, rapaz. Os jogadores estão tentando driblar essa pressão para conseguir a primeira vitória, 8 da noite no Arruda. Foi uma fatalidade, né? Esses dois jogos sem a torcida, principalmente na nossa vitória no início do ano. Claro que nos deu confiança, né, para a gente estar podendo fazer bons jogos. E o torcedor pode esperar da gente é a mesma vontade, a entrega que está dentro de campo, né, o respeito que a gente está tendo, que a gente tem com a torcida tem pela gente. E acreditar, porque claro que é o início ainda do campeonato, mas acho que com a força nossa aqui dentro de campo e com a torcida lá fora, a gente com certeza vai ter muita melhora dentro do nosso campo, no nosso dia a dia do jogo, né? E que vai ter uma temporada muito boa fazendo essas duas junção. Amanhã, 1 da tarde, a gente mostra como foi esse jogo do Santa Cruz contra o Caruaru City. Suede, muito obrigado pela presença. Ainda mais sucesso. Você é um grande profissional, um grande ser humano. E o Jogo Certo está sempre à tua disposição. Obrigado, Diego. Obrigado, Fernanda. Mais uma vez é um prazer enorme estar com vocês aqui. Sempre que tiver a oportunidade, estarei à disposição. Muito obrigado. Parabéns, Fernanda. Muito obrigado sempre. Amanhã estamos juntos, 1 da tarde. Até amanhã, Diego. Um abraço, torcedor pernambucano. E olha, eu vou fazer figa dessa mão e com essa, dos dois lados. Porque nem o Caruaru City, quase que não sai, Caruaru City, nem o Santa ainda venceram. Então, vou fazer dos dois lados, para não dizer que eu tenho um time, tá? Vamos ver quem a gente vem traz a vitória amanhã. Então, boa sorte para os clubes aí que vão jogar hoje. E amanhã tem Sextou aqui no Jogo Certo. Fica ligado que amanhã tem muito mais novidades. Muito obrigado por essa companhia tão especial. Fique com Deus. Deus abençoe. Valeu. Jogo Certo. Apoio
betnacional.com, a Bet dos brasileiros. E Mauricéia, muito mais frango. TV Nova. Tarde Legal com Marcos Silva. Apoio Produtos de Limpeza Igual. Produtos de primeira qualidade.